No programa Hora Extra desta semana, vamos iniciar uma série especial dos 30 anos da Constituição Brasileira, os avanços e conquistas do trabalhador. Veja também que tirar uma soneca durante o expediente faz bem à saúde. E no bloco de entrevistas, o desembargador Gentil Pio de Oliveira, ouvidor do TRT de Goiás, fala sobre o novo Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Não perca esta edição. Está começando mais um programa Hora Extra. E nesta edição vamos iniciar uma série especial dos 30 anos da Constituição Brasileira, os avanços e conquistas do trabalhador. Veja também que tirar uma soneca durante o expediente faz bem à saúde e pode aumentar a produtividade. E no bloco de entrevistas, o desembargador Gentil Pio de Oliveira, ouvidor do TRT de Goiás, fala sobre o novo Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Hora Extra está começando agora. Soneca no trabalho faz bem à saúde. Segundo estudos, dormir regularmente por alguns minutos no meio do dia reduz em 34% os riscos de doenças cardíacas. Em Goiânia, construtora monta redário para seus colaboradores. Na hora do almoço, o espaço é um dos mais disputados. Ambiente tranquilo, piscina, espaço gourmet, gente dormindo na rede. Nem parece que estamos numa empresa. Isso é sério? Isso é sério. É sério. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é praticamente um alívio que a gente tem depois do almoço e é praticamente uma produtividade que eu acho que a empresa ganha com seus funcionários, com o desenvolvimento no trabalho também. É sério. Desde que a construtora instalou o redário e reformou a área de lazer para os colaboradores há 3 meses, quase todo dia Daniel tira um cochilo de 1 hora depois do almoço. Aqui ele recarrega as energias para enfrentar o turno da tarde. Como houve essa ideia do diretor, da diretoria, então ele trouxe isso para a gente. Isso teve uma produtividade muito grande. Houve realmente um relatório que teve essa particularidade de desenvolvimento e daí ele optou por esse espaço nosso, vamos dizer assim. E outra pessoa que gosta de aproveitar esse ambiente do redário é a Érica. Érica, fala pra gente, mais ou menos quanto tempo você costuma ir tirar de sonequinha no trabalho? A sonequinha eu tiro durante uns 40 minutos, né? Nós temos 1h30 de almoço. E como a gente almoça aqui na empresa, nós temos o espaço aqui na empresa, o restaurante, então sempre tem esse tempinho de sobra. É o período que você tira para descansar, para pegar esse espaço aqui que é muito arejado, tem um ambiente agradável, os passarinhos cantam aqui pra gente, então é esse espaço que a gente tem para descansar mesmo, literalmente. Agora eu vou pedir para o cinegrafista dar uma pausa nessa reportagem, porque eu também mereço tirar um tempinho de descanso, vocês não acham? Ainda mais com essas redes tão convidativas, hein? Difícil resistir, né? Mas olha, brincadeiras à parte, isso é sério. Dormir um pouco depois do almoço ajuda a melhorar o rendimento. Uma pesquisa de uma universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, mostra que empresas que investem no bem-estar dos funcionários têm retorno garantido. Trabalhadores com mais qualidade de vida no ambiente de trabalho são 32% mais comprometidos com o serviço, são mais dispostos e apresentam menos sinais de esgotamento. Além disso, essa sonequinha ajuda a reduzir os riscos de doenças cardíacas. Infelizmente eu não tive o privilégio de tirar um cochilo como o Daniel e a Érica. Logo fui conversar com a gestora de planejamento da construtora. Ela explicou por que decidiram instalar esse espaço. Nós percebemos que durante o almoço, muitas das pessoas ficavam nas salas, deitavam nas cadeiras, ficavam no refeitório conversando. E a empresa viu, em cima disso, uma possibilidade de trazer esse conforto para o funcionário, que ele pudesse descansar, tirar esse sono depois do almoço e a gente sabendo que pode render mais depois no expediente, no período vespertino.
Estudos indicam também que tirar uma soneca de 45 minutos por dia melhora a memória e o aprendizado. Segundo a gestora, a empresa fornece 3 redes e, se o colaborador quiser, pode trazer a rede de casa. Uma iniciativa que já tem dado bons resultados. Mas a pessoa precisa observar como o corpo reage depois do sono no meio do dia, até porque cada organismo é diferente. Para alguns, nem sempre esse cochilo ajuda. Ainda assim, quem dera se toda a empresa oferecesse um espaço como este aos funcionários, né, Érica? Então, todo mundo é muito grato, gosta muito desse ambiente e as outras pessoas de outras empresas com certeza iriam gostar também. É uma coisa que faz bem para todos nós e agrega muito à nossa rotina, ao nosso dia a dia aqui. São pequenas ações como esta que fazem a diferença na vida dos trabalhadores. Contribuem com a saúde deles e a empresa ganha na produtividade. Então, boa soneca para vocês! A Constituição Federal de 88 completou 30 anos. Para comemorar o progresso dos direitos trabalhistas trazidos por nossa Carta Magna, o programa Hora Extra preparou uma série de reportagens sobre o tema. Acompanhe agora nossa primeira matéria, Constituição 30 anos e a proteção social do trabalhador. Eles estão na indústria, no comércio, no serviço doméstico, nos mais diversos segmentos espalhados pelo Brasil. São mais de 33 milhões de trabalhadores com carteira assinada, de acordo com dados divulgados pelo IBGE neste ano. Pessoas que têm os direitos assegurados graças aos avanços que vieram com a revolucionária Constituição de 1988, que agora completa 30 anos. Ela marcou o fim de 2 décadas do regime militar e o início de um novo Brasil, um Brasil democrático, que respeita as liberdades individuais e a dignidade da pessoa humana. A partir da Constituição de 88, ou seja, no dia 5 de outubro de 1988, entra em vigor a Constituição Cidadã. E essa Constituição, ela traz os direitos dos trabalhadores, um tópico específico para os trabalhadores, e esses direitos dos trabalhadores passam a ser direitos consagrados, princípios básicos nos quais os empregadores devem observar e os empregados serão assegurados de direitos, tais como 13º, tais como férias, licença, aviso prévio, né? Que o salário mínimo deve ser observado, que não pode ser reduzido, que o salário mínimo deve ser reajustado de forma periódica. Ou seja, a Constituição de 88 traz a estabilidade ao trabalhador. E a Carta Magna de 88 realmente incorporou avanços significativos no direito do trabalhador. Direitos que hoje são tão óbvios que é difícil imaginar que antes eles não existiam. O aposentado Volney Neves Ferreira, de 73 anos, tem várias lembranças dessa época, de quando direitos básicos do trabalhador não eram respeitados. Ele mostra com orgulho as carteiras de trabalho, mas se lembra que em alguns ou vários aspectos, a vida do trabalhador não era fácil. Fazia aquela jornada assim, começava no banco cedo e saía de lá de madrugada, enquanto não terminasse. Quer dizer, uma delas. E outra, e era direto a gente trabalhar e não existia hora extra, isso aí não existia nada. Essa questão de 8 horas por dia? Não, isso não tinha não. Só no papel, falar isso, aquilo, tá, mas na realidade ninguém seguia isso não. E se para o seu Volney o problema maior era em relação à carga horária, para outros e muitos brasileiros, faltava o respeito a direitos básicos. Mas eu sempre via as pessoas reclamar que essas firmas menores sempre não pagavam direito, né? Os direitos das pessoas não eram respeitados. Os discursos sobre lembranças do século passado, das décadas de 70 e 80 principalmente, foram se transformando. De fato, importantes direitos foram reconhecidos pela Carta Magna. E apesar de tantas mudanças e melhorias nesses 30 anos de Constituição, os especialistas chamam a atenção. Ainda há muito o que conquistar. Essa mesma Constituição que hoje nós estamos vivenciando, por ser aparentemente tão nova, 30 anos, ela já passou por diversas mudanças. E essas mudanças são fundamentais. Nós somos uma sociedade que evolui e, consequentemente, as leis devem evoluir. E as relações trabalhistas não fogem dessa regra de evolução propriamente dita do ser humano.
Porém, sempre é claro observar a luz da dignidade da pessoa humana. Todas as reformas futuras que forem feitas, elas devem observar a dignidade do trabalhador e, acima de tudo, a dignidade do cidadão. No próximo bloco, o desembargador Gentil Pio de Oliveira, ouvidor do TRT de Goiás, fala sobre o novo Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, mais uma ferramenta para que o cidadão avalie a qualidade do serviço público ofertado pelo Estado. Fique com a gente e voltamos já. Os usuários de serviços públicos agora contam com o Código de Proteção e Defesa dos seus direitos e deveres. Isso porque entrou em vigor em junho deste ano o chamado Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, CDU. A legislação estabelece normas básicas para a prestação de serviços públicos e para a participação dos cidadãos na administração pública direta e indireta, além de prever importantes instrumentos de controle social. Para falar da novidade, o nosso convidado de hoje do Hora Extra é o desembargador Gentil Pio de Oliveira, que é ouvidor do TRT de Goiás e presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho. Seja bem-vindo à Hora Extra novamente, né, doutor Gentil? Muito obrigado, Fabíola. É sempre gratificante tratar desse tema tão atual e tão importante para a população brasileira. Com certeza. Doutor Gentil, finalmente, então, foi promulgada a Lei do Usuário do Serviço Público, Lei 13.460 de 2017, que muita gente ainda não sabe que existe, né, por ser nova, também chamada de Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Ela já está valendo para as instituições públicas, doutor Gentil? Primeiro é preciso dizer que a lei vale para os 3 poderes da União. Já está em vigência na administração pública da União, dos estados e dos municípios, a partir de 500 mil habitantes, desde junho deste ano de 2018. Para os municípios que tenham até 500 mil habitantes, a vigência é gradativa, terminando em junho do próximo ano, 2019, quando estará plenamente vigente em todo o país. De uma forma geral, né, que benefícios ela traz para o cidadão? A Lei 13.460 trouxe uma nova concepção do relacionamento, para o relacionamento entre o usuário e o serviço público. Até na terminologia utilizada de usuário, que é mais amplo do que cidadão, já que usuário abrange pessoas jurídicas, pessoas físicas e mesmo pessoas de outros países que são cidadãos, mas não brasileiros. Ela tem, então, uma amplitude bem maior, o que significa que qualquer pessoa física, pessoa jurídica, pode se valer dessa lei. Quanto aos seus benefícios, ela, numa primeira etapa, cuida do tratamento a ser dispensado ao usuário no serviço público, pelos agentes públicos, que vai aí desde a cordialidade, a urbanidade, a acessibilidade, enfim, boa educação. E são 15 itens imperativos que devem ser dispensados para o usuário, sem qualquer discriminação no serviço público. Isso significa que o usuário toma o seu devido lugar como o objetivo da existência do serviço público. Nesse contexto, eu destacaria ainda alguns pontos, por exemplo, a presunção de boa-fé que a lei atribui ao usuário do serviço público. Quem se dirige à administração pública, ao agente público, não precisa e nem deve ir cabisbaixo. Pelo contrário, ele tem a seu favor a presunção de que está agindo de boa fé e o direito de ser sempre bem atendido.
Outro ponto que eu considero relevante, aliás, todos são relevantes, mas estou destacando alguns mais próprios do dia a dia, é a desnecessidade de autenticação de cópias. O usuário se dirigindo ao agente público, levando a cópia e o original, cabe ao próprio agente público ou servidor público fazer a autenticação, certificar que viu e que confere. Outro item importante para o dia a dia é o que veda a exigência de reconhecimento de firma, exceto se houver dúvida quanto à autenticidade. São duas coisas aparentemente pequenas, mas que geram trabalho, gastos para o usuário e que a administração pública tem meios de resolver isso sem essas exigências a mais. Então pode-se dizer de uma forma geral que essa nova lei desburocratiza o serviço público também, né? Muito, muito. E é preciso lembrar também que essa lei regulamenta o inciso 3º do artigo 37 da Constituição Federal, que foi implantado pela emenda 19, que é de 1998. Então, embora pareça ser uma lei nova, e é uma lei nova, mas ela apenas regulamenta direitos que já existem. Faltava a regulamentação desde 1998. Certo, doutor Gentil, agora nós vamos a uma pergunta do advogado Carlos Olivo para o senhor. Vamos lá. Doutor Gentil, eu gostaria de saber qual a penalidade que vai ser aplicada ao servidor nos casos em que ficar demonstrado o não atendimento condizente com o código ao usuário. Que bom termos a participação do Dr. Carlos Olivo. O agente público que deixar de cumprir a lei poderá responder através do procedimento adequado e com a garantia do contraditório, e as penalidades aplicáveis são aquelas previstas na Lei 8.112, Estatuto do Servidor Público, que vão desde advertência até, em casos gravíssimos, a perda do cargo. Ok, doutor Gentil, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje conversando com o desembargador Gentil Pio de Oliveira, que é presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, sobre a lei do usuário do serviço público. Não sai daí, fique com a gente. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o desembargador Gentil Pio de Oliveira, da 18ª Região, sobre a lei do usuário do serviço público. Doutor Gentil, apesar de a nova lei não obrigar a instalação de ouvidorias, este seria o canal ideal para fazer valer os direitos do Código de Defesa do Usuário? Sim, esse me parece o caminho ideal e o caminho natural. É claro que o usuário pode se dirigir diretamente ao agente público, mas a ouvidoria tem uma estrutura para atender o usuário, encaminhar as suas manifestações, acompanhar a tramitação e o dever de responder ao usuário sobre as providências que foram tomadas ou apresentar a versão da administração pública para aquele problema. E as ouvidorias têm sido cada vez mais fortalecidas nesse papel, porque a ouvidoria lida com a administração pública não como órgão da administração pública, mas como usuário, com o olhar, a visão do usuário, levando essa visão, esse olhar para a administração pública. Doutor Gentil, vamos agora à pergunta do advogado Davi Soares. Então, doutor Gentil, quero parabenizar pela ideia do CDU, excelente iniciativa. Mas eu tenho uma dúvida. Em relação ao prazo de informação,
no CDU é de 30 dias, enquanto na lei de informação fala que é de 20 dias. O que o senhor pode me dizer a respeito disso? Obrigado, doutor Davi Soares. Primeiro é preciso fazer uma distinção entre a Lei de Acesso à Informação e a Lei 13.460. A lei garante ao usuário o direito de ter acesso a informações que estejam em poder da administração pública. Qualquer tipo de informação e sem necessidade de justificar. Basta que o usuário queira ter essa informação no interesse próprio ou interesse público. O prazo que o agente público tem para disponibilizar essa informação é de 20 dias. Nesse caso, a solicitação é feita diretamente para o agente público, que detém aquela informação solicitada. Já a Lei 13.460 vê uma outra ótica, é o relacionamento entre o usuário e a administração pública. Cabe, nesse caso, ao usuário, ou a lei garante ao usuário, o direito de acompanhar a administração pública, de certa forma até de participar da administração pública, de fazer sugestões, reclamações, denúncias, eventualmente elogios sobre qualquer assunto da administração pública, algum projeto que esteja em andamento, alguma coisa que não esteja funcionando bem, um atendimento que pode ser melhorado, enfim, essa é a ideia da nova lei. E ressaltando aquela primeira parte a qual já me referi, do direito de bom atendimento, de ser bem atendido. E no caso do prazo, realmente a Lei 13.460 fala em 30 dias. E se o usuário optar por pedir a informação através da ouvidoria, isso pode acontecer, por exemplo, quando ele não tem certeza qual é a autoridade que detém a informação, fazendo através da ouvidoria, o prazo se estende um pouco para 30 dias, para que a ouvidoria tenha tempo para manusear essa solicitação, encaminhá-la ao agente que a detém e responder ao usuário. Então não há conflito, são situações diferentes e adaptadas, cada uma a seu modo, para bem atender ao usuário. Doutor Gentil, para finalizar, qual o maior desafio da sua gestão à frente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho? Eu diria que o desafio é comum a todas as ouvidorias, que é trazer para a administração pública, direta ou indireta, no caso do judiciário, especificamente para o judiciário, a visão do usuário, para que a administração pública possa solucionar da melhor maneira possível as reivindicações. O Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho realiza um congressamento entre as ouvidorias do TST e de todos os tribunais regionais do trabalho, buscando o aprimoramento do serviço prestado pelas ouvidorias. E isso tem sido bastante útil para as ouvidorias e para os usuários. Estamos empenhados também na uniformização de programas informatizados de funcionamento, de tramitação das manifestações dos usuários e de intercâmbio entre as ouvidorias, inclusive de outras áreas da administração pública, outros poderes, de forma que o usuário tenha ainda mais facilidade, porque se dirigindo a qualquer ouvidoria, esta poderá, se não for de sua competência, encaminhar aquela manifestação para a ouvidoria competente para tratar do assunto. Doutor Gentil, o senhor mencionou a Carta do Cidadão. Que documento é esse e qual a importância dele para o usuário? A Carta de Serviços aos Usuários é um conjunto de informações que todo órgão público tem o dever de disponibilizar
para os usuários, para o público em geral, especificando detalhadamente quais são os serviços que aquele órgão presta e as condições em que são prestados esses serviços. Condições minuciosas, quando se exige documentação, quando há requisitos para o uso, horários, tempo, enfim, toda essa gama de informações obrigatoriamente tem que estar na carta de serviços, no meio de divulgação mais acessível para o público, para o usuário. Posso dizer que o TRT de Goiás já tem essa carta, que está disponibilizada na página do tribunal na internet. Ok, doutor Gentil, muito obrigada pela entrevista e pelos importantes esclarecimentos acerca do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Eu sou grato pela ocasião de conversarmos sobre esse assunto tão relevante e tão importante para a comunidade em geral. Obrigado. Obrigada. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção. Hoje conversamos com o desembargador Gentil Pio de Oliveira, que é presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho e ouvidor do TRT de Goiás. Até a próxima semana e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pela rádio web e pelas redes sociais. Até lá!